Saúde agora, queimação, azia, tosse seca, tudo isso pode ser sintoma de refluxo. Essa condição que acomete mais de 50% dos brasileiros pode causar dor, inflamação nas paredes do estômago e precisa sim de tratamento adequado. Hora do quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Para falar sobre refluxo, aqui no estúdio eu recebo o doutor Edgar Targino, que é médico endoscopista e cirurgião. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo de volta. Demorou a voltar. Quanto tempo. Bom dia, Bruna. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui, podendo contribuir com a informação sobre a doença do refluxo. Pois é, você que está em casa pode e deve participar. Aproveita essa oportunidade aqui no quadro Só Saúde. Envia perguntas para a gente, para o nosso WhatsApp, está sempre aqui comigo, 991050400. Também através do @Correio TV. Várias chances aí de você compartilhar, quem sabe, sua experiência, sua dúvida. Manda aí para a gente. Antes de qualquer coisa, doutor, é um número até bem preocupante, 50% dos brasileiros, né? Mas o que é o refluxo? Explica pra gente. A doença do refluxo, o refluxo gastroesofágico, nada mais é do que o retorno de todo o conteúdo gástrico, ou seja, que está dentro do estômago, para o esôfago. Na verdade, isso acontece de forma fisiológica, natural, durante a noite com todos nós. Todos nós temos um pouquinho de refluxo, chamado refluxo fisiológico, ou seja, natural do corpo. O ácido sobe e o próprio esôfago contrai e manda de volta para o estômago essa acidez. Quando esse conteúdo é maior do que o esôfago consegue fazer essa limpeza, vamos dizer assim, aí sim se caracteriza o refluxo gastroesofágico. Entendi. A nossa telespectadora que já mandou mensagem pra gente dizendo, e quando saber, né, se você tem refluxo, o que fazer? Vou ampliar a pergunta dela. O senhor citou aí que todo mundo tem um pouquinho. Isso. Então é quando aumenta a frequência, doutor, que já acende esse alerta e de fato é a doença do refluxo? Na verdade, esse refluxo fisiológico, a pessoa não sente nada, certo? O refluxo patológico, ou seja, a doença do refluxo se apresentando como doença, a pessoa vai ter sintomas que variam desde uma tosse seca, de um pigarro chato, né, da sensação de queimor atrás do peito. Muitas vezes pode confundir até com doenças do coração, que leva o paciente até a urgência. Então, se você tem esse sintoma desse calor subindo pelo tórax, né, como fosse golfar, né, que a gente fala, pelo menos uma vez por semana, 3 a 4 semanas seguidas, você já tem a doença do refluxo. Tanto que é um número, 51% dos brasileiros tem a doença do refluxo, né? Entendi. Pelos hábitos do brasileiro, que a gente vai falar mais na frente. Exato. Que contribui bastante para isso. Era até sobre isso que eu queria falar já, doutor. O que é que causa o refluxo, né? São mesmo os nossos hábitos que levam que a gente seja, pelo menos, mais propenso a ter a doença? Então, temos os fatores anatômicos, ou seja, a pessoa pode ter uma anatomia alterada do esôfago, a hérnia de hiato, que facilita essa volta do conteúdo gástrico para o esôfago, e também os fatores dietéticos comportamentais, né? Merecendo destaque os fumantes, né? O cigarro, ele contribui muito para a doença do refluxo, e os hábitos alimentares, principalmente nós, que a maioria de nós comemos muito à noite. Sim. Então, muita gente tem a principal refeição como o jantar. Sim. Que é o horário que você chega em casa, relaxado, acaba se entregando mais a todo tipo de comida, né? E principalmente aquelas que você vai rapidamente dormir e vai estar com o estômago cheio e vai favorecer o refluxo noturno, né? Entendi. Então, a quantidade de comida pode interferir também, doutor? O que se come ainda é geralmente no turno da noite, onde o refluxo acontece mais? Exato, porque na verdade o que é comer errado? É você comer o tipo de comida errado, só isso? Não. O horário errado e a quantidade errada. Então muitas vezes você pode se alimentar de forma errada, na hora errada, com a quantidade errada, e à noite. Aí você está realmente caminhando para a doença do refluxo. O período noturno é o mais frequente, porque nós vamos estar deitados, que favorece a volta do ácido e, como eu já falei, muitas vezes com o estômago cheio. E durante a noite você pode ter até uma tosse seca que incomoda seu companheiro ou companheira, né? E um pigarro, um sufocamento, às vezes a pessoa acorda sufocada com ácido, dependendo da quantidade, vai para o pronto-socorro achando que está infartando, que está morrendo. Sim. E nada mais é do que a doença do refluxo.
Perfeito. Mais uma dúvida agora do João Paulo. Obrigada pela sua participação, João Paulo. Ele fala o seguinte: bom dia, o refluxo pode causar ferida na garganta? Como é que é isso, doutor? Então, João Paulo, bom dia. Pode sim. O refluxo ele pode, dependendo da quantidade, chegar até a boca e favorecer o aparecimento de aftas, da alteração da coloração dos dentes, da sensação de gosto amargo na boca. Tudo isso pode sim ser decorrente do refluxo. Então, é um conjunto de fatores, então, né, doutor? Exato. Uma telespectadora também disse aqui que a filha dela sofre muito com refluxo. E ela diz assim, ó, minha filha só se alimenta de tapioca com ovo. Tapioca com queijo e ovo. Tem alguma relação com essa rotina de alimentação, doutor? Então, o refluxo gastroesofágico na criança, não sei se é criança ou não, telespectadora, é muito comum, mas é um refluxo que tem um comportamento mais benigno, uma evolução mais benigna do que no adulto. Sim. Geralmente, ele com o amadurecimento da anatomia da criança, ele desaparece, né? Mas é importante que a gente vá inserindo os hábitos alimentares corretos desde criança, para que não se torne um adulto refluidor, né? Exato, exatamente. Então é isso. A Adilene diz que às vezes acorda sufocada à noite. Quer saber se pode ser por causa do refluxo, doutor? Pode ser sim, pode ser por causa do refluxo, mas para chegar ao diagnóstico tem que procurar realmente um especialista para que a gente também, não, como diz popularmente, não passe batido com outras causas desse sufocamento. Sim. Mas o refluxo tem uma grande chance de ser sim. Entendi. É mais ou menos a mesma questão aqui da Fabiana. Diz que acorda com engasgo, tossindo muito, às vezes a ponto de vomitar. Aí são vários alertas, vários sintomas também, né, doutor? Exatamente. No caso dela, é um caso que tem mais sintomas, né? Possivelmente ela está exagerando na alimentação noturna. Não sei se ela fuma, que também é um dos fatores principais, que vai relaxar essa área do esôfago e favorecer essa quantidade maior do ácido retornar para o esôfago, podendo chegar até a laringe e sufocar realmente. Entendi. A sensação de morte iminente, realmente é desesperador. Pois é, inclusive já aconteceu comigo, mas eu percebi, não é uma coisa que acontece com frequência, aconteceu uma única vez. E foi exatamente quando eu vi assim, almocei e fui tirar aquele cochilo, sabe assim? Aí você percebe que, ó, a culpa meio que foi minha ali mesmo na situação, né, doutor? Exato. E quando é uma situação isolada, requer ainda muitos cuidados, uma atenção redobrada? Geralmente o paciente que não tem refluxo e tem só um episódio, ele consegue identificar bem o que fez. Ou ele exagerou na bebida alcoólica, ou ele exagerou em algum tempero mais forte, algum condimento, né? Uma mostarda, um ketchup, um molho inglês, um molho shoyu, esses molhos que podem interferir no funcionamento normal do esôfago e do estômago, então ele associa rapidamente. Então, quando é um episódio isolado, geralmente a gente não se preocupa tanto. A gente orienta a parte comportamental alimentar do paciente, às vezes faz a medicação, dependendo do grau de sintoma. Sim. E dependendo da idade, a gente vai investigar com o exame endoscópico, com a endoscopia digestiva alta, para ver se tem algumas feridas no esôfago, né? Ou alguma hérnia, algum fator que esteja contribuindo para esse refluxo. Entendi. Então, esse diagnóstico é feito através da endoscopia. É possível perceber se já tem alguma irritação, algum problema ali, tanto no esôfago quanto no próprio estômago, na garganta? Dá para ver tudo, doutor? Dá para ver sim. O diagnóstico, na verdade, na própria consulta, a gente já fecha o diagnóstico de refluxo. Sim. A endoscopia seria para a gente descartar outras causas ou algum fator que esteja contribuindo. Sim. E também classificar esse refluxo através da esofagite, que é a inflamação do esôfago pelo ácido, pelo refluxo, que tem vários graus e que, quando não tratado, pode evoluir até mesmo para doenças pré-cancerígenas e o próprio câncer do esôfago. Por isso que a gente vai falar, inclusive, já no próximo bloco, sobre tratamento, a importância de buscar ajuda e sobre esse tratamento. Enquanto isso, vamos seguir falando sobre sintomas. A Manu de Cajazeiras, que lindeza, obrigada pela sua participação. Ela disse que sente, está entre as estatísticas, a Manu aí, dizendo que sente o refluxo principalmente à noite, geralmente quando ela consome frituras, doces e até cuscuz. Então, realmente são alguns alimentos pontuais aí. Ela deve evitar ou consumir em menor quantidade, doutor? Então, o paraibano como um todo, ele tem um costume, principalmente o sertanejo, do cafezinho às 4 da tarde. Sim. E depois tem o jantar. Né? Então, ele já vem contribuindo para esse refluxo desde o fim da tarde. E ela tem que ter muito cuidado com essa alimentação dela, que realmente está errada à noite. Frituras, tudo isso não vai fazer bem para ela à noite, vai favorecer o refluxo, sim. A posição de dormir influencia em alguma forma, doutor? Influencia, sim. Principalmente quando você se alimentou muito e vai deitar
totalmente reto na cama, né? Vai favorecer a volta da acidez. Então, uma das recomendações de tratamento é realmente elevar um pouco a cabeceira né, da cama para que dificulte mais o efeito da gravidade do ácido voltar para o esôfago. Perfeito. No próximo bloco a gente segue falando sobre refluxo. É o tempo que você vai mandando mensagens para o WhatsApp do Mulher Demais, 991050400 ou através do nosso Instagram, o @CorreioTV. Vamos seguir falando sobre sintomas, mas também sobre a importância do tratamento, a quem recorrer, qual profissional que você deve se encaminhar. Então a gente já no próximo bloco a gente vai tirar mais dúvidas, tá? Vai mandando aí pra gente. Volto já, viu, doutor? Ok, Até daqui a pouquinho. Agora esse recado é para você.